Salve, salve torcida alviverde, eu vou chegando com mais um vídeo com informações atualizadas lá do nosso Palmeiras. O Facicani trouxe muita informação sobre o mercado da bola do Palmeiras, que só vai prosseguir após Copa do Mundo. Vamos ver o que o Facicani trouxe de informações atualizadas do nosso Verdão. Bora pro vídeo, galera! Chegou uma notícia que tem muito a ver, tá bom? Muito a ver com o desenho do mercado da bola do Palmeiras para após Copa do Mundo. Palmeiras não vai contratar mais ninguém. Tentou. Tanto tentou, que a proposta foi colocada à mesa do Zenit oficial para que o Palmeiras encaminhe a contratação do Nino depois da Copa do Mundo, ou no caso, depois do Campeonato Russo. Não acabou ainda. Não acabou. Não acabou ainda a novela. É mais um capítulo, mas pelo jeito o capítulo será vamos dizer assim, vai ser o último capítulo após a Copa do Mundo, mas com um final feliz, né, galera? Meu Deus. Não acabou. Seguimos. Mais um. Como diria um amigo meu, mais um dia. Um Caião, um beijão pra ele. Mais um dia. 14 milhões de euros foi a proposta final do Palmeiras. 14 milhões, tá? Baita proposta. Uma baita proposta. Porque o Zenit também nem queria vendê-lo pós-Copa do Mundo. E uma proposta para fugir do Fluminense, tá? O que isso tem a ver com o encaminhamento com o Fluminense e com uma notícia que eu vou trazer agora? Atenção. O Fluminense acabou de encaminhar duas contratações. Julian Midjan, zagueiro colombiano do Nacional, bom jogador, por cerca de 5 milhões de dólares, mais 10% de valia. O que seria isso? Se ele for vendido por mais do que 5 milhões, 10% desse valor do lucro vai ao Nacional. E o Fluminense agora fecha a contratação, segundo a imprensa argentina, de Rodrigo Castillo, centroavante do Lanús, atual campeão da Recopa, que ajudou a decidir o título em favor do Lanús contra o Flamengo e que foi peça decisiva no título da Sul-Americana do ano passado contra o Atlético Mineiro. Baita contratação da equipe do Fluminense, hein? O Fluminense tem diretor, essa é a diferença. O Palmeiras não tem diretor de futebol. Quando não é a Leila que interfere nas contratações, é o nosso técnico, porque o diretor nosso é brincadeira, hein? Aí tem o centroavante. Um bom centroavante, tá? Faz um começo de temporada muito bom, com mais de 50% de participação em gols, e na temporada passada já tinha feito 10 gols também. Então o Rodrigo Castillo vai ser reforço do Fluminense, atenção ao valor, 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. O Fluminense, numa tacada só, às vésperas de fechar a janela, investe 15 milhões de dólares em dois reforços. Um zagueiro, o Julian Midjan, colombiano, do Nacional do Uruguai, e Rodrigo Castillo, centroavante do Lanús. Cai por terra a contratação do Buanga, centroavante que ele tentou trazer da MLS. Portanto, o Fluminense pagou nos dois o que ele pagaria no Buanga. Pagou nos dois o que ele pagaria no Buanga. E pagou nos dois o que ele pagaria no Nino. Também. Exatamente o valor que o Palmeiras vai pagar no Nino aí. O Fluminense contratou 2 jogadores, galera. Então o Fluminense, pelo jeito, jogou mesmo a toalha e o caminho ficou livre para o Palmeiras trazer o Nino após a Copa do Mundo. No Nino. Que já era uma surpresa o Fluminense fazer uma contratação tanto do Buanga como do Nino desse valor, né? Exatamente. Então o Fluminense teria que despender 30 milhões para trazer os dois. E ele, por metade dos 30, traz um atacante e traz um zagueiro. O que eu soube nas últimas horas? Que a proposta que o Palmeiras fez ao Zenit foi bem recebida pelo clube russo. E que o clube russo, com essa proposta, encaminhou com o Palmeiras
acerto para a pós-Copa do Mundo. Tá bom? O Palmeiras, então, fez a proposta confiante de que isso se daria positivamente e de que o Fluminense recebeu do staff do Nino o seguinte: olha, o Palmeiras fez uma proposta para trucar os caras, eles sorriram para a proposta do Palmeiras e, portanto, como a proposta do Palmeiras para o Zenit será maior da qual vocês sinalizaram, e, obviamente, a proposta financeira que o Palmeiras fez ao jogador é melhor que a do Fluminense, vamos partir para esse lado educadamente, tá? Sem nenhum tipo de ranço. E o Fluminense falou, então tudo bem, então vamos partir para, com esses valores, tentar superar as nossas carências de um atacante e de um zagueiro. Então, meus amigos, para depois da Copa do Mundo, o Palmeiras encaminha, quem sabe até lá, esperamos aí sim, mais arranjos que possam firmar esse, entre aspas, contrato, ou um pré-contrato de acerto, carta de intenção, seja lá o que for, para que o Palmeiras resolva de uma vez por todas a pendência do zagueiro. Porque... Até que enfim o Palmeiras aí finalizou essa novela. O que não basta o Palmeiras ficar insistindo com esse jogador, hein? E disputando com o Fluminense 14 milhões de euros e é muita grana para a equipe do Zenit, que não tem precisão. O Zenit é uma equipe muito rica, não queria vender o jogador. Agora, só se acontecer uma hecatombe do Palmeiras tomar um balão após a Copa do Mundo. Mas o Palmeiras não tem muita sorte. Lembrando que aconteceu isso no caso do Claudinho, né? Que o Palmeiras tinha tudo acertado com o jogador, mas após aí uma proposta fenomenal aí da equipe do Qatar, o Zenit acabou negociando o Claudinho com a equipe do Qatar. Será que vai fazer o mesmo com o Nino? Se surgir uma proposta aí, galera, fica essa pergunta e uma pulga atrás da orelha da diretoria do Palmeiras. Porque o Fluminense acabou de fechar, então, segundo a imprensa argentina, a contratação do atacante Rodrigo Castillo do Lanús e encaminhou também fortemente nas últimas horas, para não dizer fechou a contratação do zagueiro Julián Millán. Ou seja, se o Fluminense contrata um zagueiro e contrata um atacante, Tortorelli e Vick, o Fluminense então está abrindo mão oficialmente do zagueiro Nino no mercado. Exatamente. Bom, né? Eu não curto esse caminho do Palmeiras de já fechar um pré-contrato agora com o Nino para pós-Copa do Mundo. Por quê? Porque não trouxe até agora, você vai ter até o meio do ano para trabalhar, estudar e mapear melhor o mercado. Com base nisso, você pode encontrar uma outra grande oportunidade. Já pensou se o Palmeiras tivesse assinado um pré-contrato lá no começo do ano com o Andréas? No valor de 20 milhões de euros, de 25 milhões, acho que era 20 milhões de euros a negociação inicial. No meio do ano surgiu a oportunidade que o mesmo Andréas custou 10 milhões de euros. Então não tem para que você se amarrar agora com alto custo, sendo que no decorrer você pode encontrar outras grandes oportunidades de mercado. Eu já falei, não existe um mundo focado só em Nino. E aí que eu falei, você conseguiu o Andréas pela metade do preço, você pode conseguir um Nino por uma redução de preço, você pode conseguir um zagueiro a mesmo nível de Nino pelo mesmo valor. Se já não trouxe até agora e já vai contar todo o primeiro semestre sem o Nino, então aguarda um pouquinho, aguarda pós-Copa do Mundo, aguarda vários outros trâmites. Eu acho que o Palmeiras parece que tem medo de perder o Nino no mercado, porque se o Fluminense já jogou mesmo a toalha após contratar esses dois jogadores, né, um zagueiro e um centroavante, então o Fluminense não vai investir mais grana para trazer o Nino. O Fluminense já deixou bem claro que desistiu do Nino. Então eu não sei porque o Palmeiras está fazendo tanto esforço assim. Eu acho que deve ser aquele medinho, depois que tomou aquele pialo aí do time do Qatar na negociação do Claudinho. Talvez seja isso que o Palmeiras ficou com um pouco de receio no mercado da bola, principalmente quando se trata de negociar com o Zenit. Que hoje não há necessidade de se amarrar com o Nino. Ponto. Não há. Não deu certo? Ok. Aguarda meio do ano. Daqui a
capaz que o Nino seja até mais barato. Enfim, eu não vejo. É mesmo que agora eu deixar pré-comprado uma Ferrari que pode se desvalorizar, pode quebrar, pode acontecer várias coisas por um preço muito acima. Sendo que enquanto a minha Ferrari já está lá separada com um pré-contrato assinada, eu posso encontrar uma outra ainda melhor, com um valor mais acessível. Então, eu não iria por esse caminho, não. Tortorelli, e aí? Palmeiras quis e segue no trilho do Nino, como fez com o John Arias. Esportivamente, eu acho uma boa estratégia. O Palmeiras definiu seus alvos e garantiu seus alvos. Todo mundo falava, começo da temporada, Palmeiras é Arias e Nino, e o Palmeiras de fato, se isso for consumado, acaba garantindo a classificação. Eu acho interessante o Palmeiras garantir, porque se o Palmeiras aposta numa janela do meio do ano e isso não se concretiza, o Palmeiras fica a pé. E o Palmeiras precisa de um zagueiro, pelo menos pro restante da temporada, que depois da Copa vai ficar insano. Sim, Tortorelli, mas o seguinte, galera, tem mais zagueiros no mercado, né? Não é só o Nino. Tantos zagueiros bons aí que o Palmeiras poderia trazer, hein? Até no futebol europeu, zagueiros brasileiros que poderiam voltar, né? No futebol argentino também, se o Palmeiras dá uma mapeada aí, vai encontrar vários zagueiros bons de bola. Mas o Palmeiras insiste no Nino, é o sonho do Palmeiras, quer tanto. E, pelo jeito, só tem o Nino no mercado. E agora o que resta é aguardar a chegada dele após a Copa do Mundo, se não acontecer uma outra hecatombe, como aconteceu no caso do Claudinho, né, galera? Temporada aí começa a juntar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e o Palmeiras precisa de um zagueiro para jogar como titular. Tudo bem, o Murilo começou muito bem a temporada, ontem fez mais um bom jogo, mas enfim, né, até como uma opção de elenco, e eu gosto do Nino tecnicamente. Porém, financeiramente, a tática do Palmeiras esse ano, depois de muitas apostas furadas, é pagar a tabela FIP cheia em tudo, né? Então acho que ao investir 25 milhões de euros no Arias, ele sinaliza, estamos pagando, o Arias foi comprado por 17 mais 5 de bônus. Um time da Premier League pagou há um ano atrás, jogador um ano mais novo, que tinha sido um destaque do time no Mundial Interclubes, 17 milhões mais 5 de bônus. O Palmeiras foi e contratou por 25, ou seja, na minha opinião, acima da tabela FIP. Baita jogador. O Nino, a mesma forma. Eu não acho um zagueiro... eu sou fã do Nino, mas para mim é zagueiro de 10 de euros no máximo. 28 para 29 anos e tudo mais. Mas o Palmeiras está pagando um preço que ninguém vai pagar para ter o jogador. É uma estratégia também. De repente, na vida, nem tudo é retorno financeiro. Existe o retorno técnico que te traz o retorno financeiro se você conquistar títulos. O que o Tortorelli falou ali é verdade, porque o Palmeiras gastou tanto dinheiro em bagres que não trouxeram retorno esportivo para o Palmeiras. Aquela história de comprar jogador com poder de revenda, que todo mundo sabe, né? O Palmeiras comprava jogadores jovens para ter um poder de revenda, pensava somente no lucro, no dinheiro, essa é a verdade. E esportivamente o Palmeiras decaiu demais. Então, pelo jeito, o Palmeiras está mudando o pensamento, está trazendo jogadores mais cascudos, jogadores mais prontos, para que o Palmeiras tenha um ganho esportivo. Porque o que a torcida do Palmeiras quer saber é de ganho esportivo, é de títulos. Talvez seja isso que o Palmeiras está mudando o seu perfil de contratações neste momento, né, galera? É uma estratégia, garante o cara e tenha certeza que você vai receber. Você não pode trocar o certo pelo duvidoso. Para mim, os valores são questionáveis, assim como são questionáveis os valores do Arias, mas a gente tá nessa bolha, né, gente? A gente tá num mundo que o Paquetá vale 42, mas a gente tá num mundo que o Gerson vale 30. Feito palmas para o Tortorelli. É isso que eu falo, o Palmeiras não deu certo, mas é que você negocia com alguém. Eu acho que o caso do Nino me parece muito com o do Andréas. Então,
Então, eu acho que pode chegar no meio do ano e conseguir mais barato. Então, a questão toda é que o Andréas, ele só tinha mais um ano de contrato, o Nino até 29. Então ele tá valorizado. E outra coisa, o Zenit não quer vender o Nino. E o Fulham queria vender o Andréas pra pegar um caixa de E o Nino. Zenit não precisa de dinheiro. E o Zenit não precisa de dinheiro. Sim, mas aí pode, que eu falo, pode surgir, pode ver outras oportunidades de mercado. Gente, meio do ano é a janela em que os times fazem reformulação total. Acabou a temporada na É que Europa. a senhora não gosta do Nino. Aí, Não, eu gosto tá muito vendo? A do senhorita Nino. gosta, Não. Vamos falar o português. A Vicky não gosta do Nino, acha ele um pernudo. Jamais. Eu Põe gosto uma muito. pimenta aí. Nino Eu por acho- 14 milhões de euros ou Lucas Veríssimo por Lucas Veríssimo 5 por de 5. dólares? Lucas por 5 milhões de dólares, sobraria 10 milhões, já acharia um jeito de... O euro é mais caro que o dólar ainda, hein? Tá, mas assim... Você tá trocando Vicky 5 por acabou de ser 6. ameaçado Não, de vamos lá. demissão pelo nosso chefe. Lucas, o chefe também é muito mão aberta também, tem que começar a economizar dinheiro. Presta atenção, Lucas Veríssimo por 5, iriam compor elenco. E aí o Palmeiras ia sobrar 10 milhões dessa pataquada pelo Nino, juntaria com mais 10, 15 milhões de euros e ofereceria uma bala por um grande camisa 5. Quem sabe até o Mas Danilo. pode chegar o camisa 5, porque aí se o Palmeiras vender o Alan, vender o Flaco Lopes, aí vai jogar Aí dinheiro. você Exatamente, porque o Palmeiras vai vender jogadores também, né? Porque também não adianta trazer aí um zagueiro só pra compor elenco, pelo amor de Deus, né? Se for pra trazer zagueiro só pra compor elenco, aí não ficasse com os bags de antes, então. Pelo amor de Deus, né? Ficasse com o Mikael, então. Porque o Palmeiras precisa de um zagueiro para tomar a titularidade do Murilo, que não vem demonstrando um grande futebol nos últimos anos aí pelo Palmeiras. Tudo bem que vem jogando até regularmente bem nessas últimas partidas, mas é um zagueiro que vive altas e baixas no Palmeiras, né, galera? Então eu acho que tem que trazer um zagueiro pronto. pode contratar um camisa 5 e os jogadores melhores que Alan e Flaco Lopes. E eu já estou te dizendo quem aqui. Vocês querem mais informação? Então vamos deixar lá aqui. Então vamos atualizar. Aí tem Jesus, Danilo e Lucas Veríssimo. Calma. Vamos lá, vamos explicar direitinho. Pra quem pergunta, Tortorelli, sobre a história, o Gabriel Jesus, essa história toda, o Gabriel Jesus, meus amigos, no Brasil, o único time que o Gabriel e o staff dele já prometeram que ele vai ouvir propostas pra jogar é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não é desejo meu, não é desejo da Vicky, não é do Tortorelli. Isso é informação. Porque o Gabriel esteve aqui 2 vezes. Nas 2 vezes, na primeira numa visita para iniciar uma pré-temporada, há 2 temporadas inclusive. E na última, para terminar o tratamento dele da lesão no joelho. Nessas 2, o Palmeiras entrou em contato com o Arsenal. Na primeira, ouviu do Edu, chance 0. Nenhuma chance. O Edu ainda estava no Arsenal. O Arsenal só trabalha com venda e venda assim, de 45, 50 milhões à época. Nessa segunda tentativa do Palmeiras, o Arsenal quer o jogador de volta para tê-lo no elenco e dar a devida minutagem pós a lesão. A gente quer que a minutagem dele e o ritmo de jogo seja adquirido na Inglaterra. O Arteta quer o jogador e esperou o jogador até o último fio de cabelo. Então não houve qualquer tipo de acordo. E o Gabriel disse ao Palmeiras o seguinte: eu topo voltar, se o Arsenal liberar. O problema foi a liberação do Arsenal, né? Que o sonho do Gabriel Jesus é voltar pro Verdão, isso é um fato. Todo mundo já percebeu isso aí, né, galera? Quando ele fala do Palmeiras, ele fala com muito carinho. E o torcedor do Palmeiras, o sonho do torcedor do Palmeiras, com certeza, é ter o Gabriel Jesus de volta ao Verdão. Seria espetacular. Então o Gabriel falou, eu topo. Converse com o Arsenal. Eu topo, converse com o Arsenal. Eu não vou forçar, conversem vocês. Então o Gabriel teve uma postura muito digna com o Palmeiras e com o Arsenal. Agora é a mesma coisa. O Palmeiras, se tiver a chance, numa hipotética venda do Flaco, que deve ocorrer pós-Copa, pegar um grande valor em mãos e ele construir essa brincadeira toda,
Aí ele vai pra cima. Aí seria uma grande contratação, porque um sonho da minha vida é ver o retorno de Gabriel Jesus. Rapidamente no final de semana eu assisti Brighton e Nottingham Forest e Igor Jesus não marcou gols, mas cara, ele fez uma jogadaça em um dos gols marcados pelo time inglês, então é um outro que tá muito bem na Europa. Eu sei que seria um valor de mercado muito absurdo, mas assim, se é pra pensar tão grande assim, pensa nesses nomes aí que são bem viáveis, olhando aí devido ao poder financeiro. Mas obviamente que Gabriel Jesus, para mim o Palmeiras tinha que fazer todo um plano de ação, uma grande movimentação para repatriar o jogador, que aí eu acho que não ia ter um palmeirense que iria reclamar dessa contratação. Com certeza, eu tenho certeza que nenhum torcedor do Palmeiras ia reclamar da volta do nosso grande Gabriel Jesus. Você ia reclamar, torcedor palmeirense, se o Palmeiras amanhã surgisse uma notícia que o Palmeiras estava fechando a negociação com o Gabriel Jesus? Tenho certeza que não, né? Qualquer torcedor do Palmeiras quer o Gabriel Jesus de volta ao Verdão, porque o Palmeiras vai vender jogadores após a Copa do Mundo. Então o Palmeiras não pode perder a oportunidade de repatriar a nossa cria Gabriel Jesus, que deixou muita saudade com a camisa do Palmeiras, jogou muita bola aí no título brasileiro de 2016. Então o torcedor do Palmeiras quer muito o Gabriel Jesus, só esperamos que o Gabriel não mude de ideia, como vários jogadores já mudaram de ideia, hein? É claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra no que eu vou falar. O próprio Arias falou que só jogaria no Fluminense, né, no Brasil, que se voltasse ao Brasil, ele está jogando no nosso Verdão. O Vinha também falou que se voltasse para o Brasil só jogaria no Palmeiras, não foi parar na equipe do Cheirinho. Então tem jogador que ele fala uma coisa agora, mas depois, quando aparece uma proposta aí, ele joga no time rival. Mas o Gabriel Jesus eu acho que é diferente, né? O Gabriel Jesus é cria da base, tem uma identificação com a torcida do Palmeiras muito, muito forte. Então o Cheirinho demonstrou interesse, segue monitorando aí a situação do jogador. Não é de agora que o Flamengo tem interesse em dar no chapéu no Palmeiras para repatriar o Gabriel Jesus, porque o Pedro não vem jogando aquele grande futebol. Então o Flamengo com certeza, quando surgir aí a oportunidade de um clube brasileiro contratar o Gabriel Jesus, pode ter certeza, galera, que a equipe da mulambada vai tentar atravessar o Palmeiras, mas que não vai adiantar, porque o Gabriel Jesus é palmeirense, já deixou bem claro, né, que só volta para o Brasil para atuar no maior do Brasil, no Verdão. É isso aí, galerinha palmeirense, esse foi mais vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!